muito em breve, a gente vai se referir assim ao Congresso Nacional. A bancada do PCC, a bancada do Comando Vermelho, você vai ter as bancadas das facções. Porque as facções, sabendo que um parlamentar eleito, né, tem toda essa proteção, né, tem essa impunidade, essa garantia de impunidade total, você acha que essas facções não vão trabalhar para colocar seus representantes ali dentro? Como a gente já vê, já sabe que tem em câmaras municipais, em assembleias legislativas. Agora, então, muito mais. E outra coisa, se eles conseguem aprovar isso tem aquele efeito cascata. As assembleias legislativas com os estados vão fazer a mesma coisa. Também os deputados estaduais também terão essa garantia de impunidade. Isso é o pior que pode acontecer, isso degrada a nossa democracia, o Congresso de costas para o povo. Aprovada essa PEC da blindagem na Câmara, ela vai ter que ter um segundo caminho. Ela segue a partir de agora para o Senado. E lá, o texto tem um primeiro também roteiro que precisa seguir, começando pela Comissão de Constituição e Justiça, antes de seguir ao plenário. E é com o presidente da CCJ do Senado, senador Otto Alencar, que a gente conversa a partir de agora. O senador Otto Alencar está aqui conectado com a gente, junto com a Marina Franceschini, que já começa perguntando, né, Marina, sobre esse assunto, essa pergunta tão esperada do daqui para frente. Marina, querida, com você. Obrigada, Camila. Líder, obrigada pela sua participação aqui. Eu queria saber se já tem alguma sinalização, se essa proposta, a PEC da blindagem, chegando ao Senado, ela vai direto para o plenário, vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, e qual é a sua percepção sobre a dificuldade de aprovação de uma proposta como essa do lado de lá? Olha, pelo regimento do Senado Federal, deve passar pela CCJ. No entanto, o presidente do Senado, o presidente Davi Alcolumbre, tem a prerrogativa de, se ele desejar, encaminhar direto para o plenário do Senado Federal, como já algumas vezes foi feito isso. Eu liguei para ele hoje, tentei falar com ele hoje e não consegui falar com o presidente Davi. Assim que eu puder, vou falar e vou dizer que o rito normal deve ser seguido, mas ele tem essa prerrogativa. A minha posição já é conhecida. Eu antes já tinha declarado a posição contrária a essa PEC da blindagem. Ontem tentei, inclusive, dentro dos deputados do PSD, que eles votassem não, alguns votaram não, outros votaram sim, cada um decidiu de acordo com a sua consciência. O líder do PSD na Câmara dos Deputados, o deputado Antônio Brito, votou não, mas nenhum deles não teve unanimidade, alguns votaram sim, outros não. Então a minha posição é muito contrária. Eu acho que é um desrespeito ao voto popular, é uma falta de cerimônia com o voto popular, e não se pode estabelecer, através da lei, uma proteção aos parlamentares. Que nós já temos tantos casos que pipocam aqui ou ali de irregularidade, de desvio de recursos, sobretudo os recursos da emenda. Então, vários casos que aconteceram recentemente. E se for dar proteção com o colegiado, que é muito corporativista, não vai se investigar absolutamente ninguém. Senador, aqui Camila do estúdio, muito obrigada mais uma vez pela participação. O senhor acha que essa proposta, o senhor disse que tem dificuldade para passar, mas ela pode ser reformulada ainda no Senado, mantendo essa aparência e essa impressão de blindagem? E o senhor acha que isso interessa ao país? Eu acho que não interessa ao país, muito menos ao povo brasileiro, o povo trabalhador do Brasil. No Senado Federal, são necessários 49 votos para ser aprovada, dos 81, 49, 3/5 do Senado Federal. Pelo que eu conheço do Senado, vai ter muita dificuldade de passar no Senado Federal. Sobretudo, até porque se incluiu de forma absurda os presidentes de partido para serem julgados só no Supremo Tribunal Federal. É uma coisa assim inédita. Não tem na história da República Nova nem da Velha uma situação dessa ordem. Portanto, lá no Senado, não só como presidente da CCJ, mas como senador, se for para o plenário, eu vou encaminhar contra. Eu conversei agora há pouco com o líder do meu partido, o senador Omar Aziz. Ele tem a mesma impressão que eu tenho. Ele vai encaminhar contra essa matéria. Ela é uma matéria que não devia nem ser pautada. Lamentavelmente foi pautada e foi aqui aprovada. Agora estão apresentando uma emenda de adequação para tentar de novo repor o voto secreto, que é outra coisa que não tem cabimento.
se não mostrar o voto numa coisa que o povo quer saber, o eleitor quer saber como é que é. Portanto, no Senado, nossa posição vai ser contrária a essa matéria. Lamentavelmente, essa semana, o tema da semana vai ser uma música do Caetano, Pôr dos Poderes, lamentavelmente, e eu não me incluo nesse meio que está aí sendo levado à consideração da população brasileira, que eu sei que é totalmente contrária a essa emenda da blindagem. Senador, o Valdo vai te fazer uma pergunta. Senador Otto Alencar, Valdo Cruz, prazer em falar contigo Valdo. Aqui. Senador, o senhor estava citando o presidente da casa, Davi Alcolumbre, né? Pelo que a gente sabe, ele andou negociando com o Hugo Mota essa proposta, né? E existe, então, a possibilidade de ele levar diretamente ao plenário. Ele levando ao plenário, o senhor acredita que vai ser aprovada mesmo assim, que o clima pode melhorar para essa proposta no Senado, ou esse retrocesso, que está sendo classificado como um retrocesso, né? Essa PEC da blindagem, PEC da impunidade, eu acho que o PSD, qual a tendência? Votar em peso contra? MDB, o senador Renan Calheiros também é contra, não é isso? Exatamente, o senador Renan Calheiros já tomou posição contrária, o líder, Omar Aziz, vai encaminhar contra, e vamos trabalhar dentro do PSD para rejeitar essa proposta. Ela não pode ser nem analisada e retornar para a Câmara, tem que ser enterrada no Senado Federal, acabar lá, destruí-la lá, certo? Não aprovar no Senado Federal. Na minha opinião, pelo que eu conheço do colegiado do Senado Federal, acho difícil ter 49 votos para aprovar essa matéria. A matéria que não tem cabimento, absolutamente. Olha, eu falei há pouco com a Marina, eu recebi de prefeitos da Bahia, um deles, o Jair, do município de Sítio do Quinto, nordeste da Bahia, ele mandou dizer assim, eu pensei que já tinha visto o absurdo, esse é o maior de todos na Câmara dos Deputados. Então a Câmara dos Deputados agora, se pense no absurdo, a Câmara já tem precedente, que é esse absurdo de se aprovar essa PEC da blindagem. Senador Joel Pinheiro agora te pergunta. Como? Senador, bom dia. Joel Pinheiro aqui de São Paulo. Oi, Joel. Tudo bem, A minha Joel? pergunta, senador, é acerca da justificativa que os parlamentares favoráveis ao projeto dão. Eles dizem, tem uma situação muito ruim, que é o seguinte, ter processos ali junto ao Supremo, que podem ou não ser abertos contra os parlamentares ou investigações, e que ficam ali na gaveta dos ministros esperando a hora propícia. E esse projeto seria um jeito de impedir esse tipo de digamos assim, ameaça. Se não for esse projeto, existem outros caminhos para impedir isso? E se o senhor acha que isso é um problema de fato? Olha, eu acho que os ministros do Supremo Tribunal Federal eles têm o tempo deles de analisar essas matérias todas, sobretudo denúncias. Tem 3 deputados federais que são réus lá no Supremo. Se não me engano, o Maranhãozinho, o Bosco e o Pastor Gil. E outros todos estão também sob essa análise. Então, essa PEC, ela não inviabiliza o que está no Supremo de ser analisado, não. Já vai ser analisado. Ela não vai retroagir para ajudar. Essa é a análise que eu tenho feito. Não conheço nenhuma outra matéria, nenhum projeto que possa fazer com que isso venha a acontecer. Na verdade, é uma iniciativa para impedir que a justiça seja feita. E a lei, para que existe a lei? Para limitar o poder, o meu poder de senador, do presidente da República, dos deputados federais, para circunscrever a lei, para isso, para circunscrever o poder de cada um de nós. Portanto, a Câmara andou muito mal e, lamentavelmente, o presidente Hugo Mota, certamente por pressão da grande maioria, até porque esse projeto foi aprovado com mais de 330 votos, me parece, a pressão muito grande, ele não resistiu e colocou em votação, quando lá atrás, há um tempo atrás, ele tinha recuado de colocar esse projeto em votação. Eu não conversei ainda com o presidente Davi Alcolumbre. Agora, a nossa posição dentro da Comissão de Constituição e Justiça, até porque, como presidente, em algum momento eu terei que pautar, mas não é a prioridade. Hoje nós vamos votar a conclusão da reforma tributária. Estou indo agora para a CCJ para isso. Além de outras matérias importantes, não será a prioridade. E se for para o Senado Federal, se o Davi levar direto para o plenário do Senado Federal, a minha posição de plenário e da tribuna vai ser contra essa matéria. Até porque não tem cabimento se aprovar uma matéria para dar blindagem.
ou seja, criar uma nova figura no parlamento brasileiro, o deputado blindado. Não existe isso. A gente sabe que o senhor tem horário, vai presidir uma sessão importantíssima na CCJ. Rafael Colombo te faz uma pergunta agora. Senador, rapidamente, muito obrigado mais uma vez pela presença. A impressão que uma parte da população tem, me parece, é que nós estamos vivendo um processo de marcha ré institucional. A discussão sobre anistia para quem foi condenado com direito à ampla defesa e presunção de inocência no Supremo Tribunal Federal, como manter mandato de um deputado que tem faltado constantemente ao trabalho porque foi aos Estados Unidos para trabalhar contra a economia do país, PEC da blindagem, como utilizar, temos de voltar no tempo para orientar parlamentares a usar o dinheiro público com transparência nessa discussão sobre emendas todas. Por que nós estamos vivendo esse momento? Qual a avaliação que o senhor faz, senador? Olha, dentro do Senado Federal, essa matéria não chegou ainda, como outras tantas que chegaram lá e algumas foram rejeitadas. Eu quero voltar atrás um pouquinho. Nós aprovamos, há algum tempo atrás, 5 anos, o fim da prerrogativa de foro. Está aqui na Câmara. Nunca foi aprovada. Deveria ter sido aprovada. Tentaram fazer agora, depois recuaram. Aí veio com a proposta do projeto da anistia, ampla, geral e restrita, que é inconstitucional. Essa lei fere o artigo 60 da Constituição Federal, inciso 4º, que é uma cláusula pétrea. Portanto, é inconstitucional. Essa é totalmente inconstitucional. Se for para a CCJ, inconstitucional, o que é inconstitucional, eu não vou pautar. A questão dessa PEC da blindagem e da outras tantas, inclusive o caso do deputado Eduardo Bolsonaro, é uma coisa inédita. Receber salário nos Estados Unidos como deputado estadual e depois passar a ser líder da minoria sem comparecer ao ambiente da Câmara Federal. É uma coisa inédita, perderam o senso. Perderam completamente o senso de responsabilidade com o mandato e, acima de tudo, o de respeito com o eleitor, que colocou todos os deputados federais que estão nesse patamar de aprovar aqui na Câmara Federal. Última pergunta para não te atrasar. Leilane. Senador, desculpa, fiquei com a última, vou ser bem rápida. Jogando para o futuro, se essa PEC for aprovada, alguns analistas dizem que as organizações criminosas estão se empenhando em infiltrar pessoas no legislativo. Essa PEC, se for aprovada, é uma porta aberta para esse caminho? Sem dúvida nenhuma, Leilane. Sem dúvida nenhuma. Já tem, pelo Brasil afora, prefeitos eleitos pelo crime organizado. Alguns eleitos pelo crime organizado. Vai ser o caminho para se colocar parlamentares aqui com essa proteção para que possam exercer o poder de ajudar o crime organizado. Quando esse crime organizado tem que ser perseguido, punido. O que aconteceu agora em São Paulo com o fuzilamento daquele delegado. Então, esse é um caminho para dar condição a isso. Não só isso, mas ter aqui no Senado, ou na Câmara, ou no Senado, Senado não sei, mas na Câmara, de alguma forma, parlamentares com essa relação. Aconteceu recentemente no estado do Rio de Janeiro, quando um deputado estadual tinha uma relação promíscua com o crime organizado, de vantagens, de exercer o poder para proteger o crime organizado. Você fala uma coisa correta. O governo federal, os governos estaduais têm que agir nessa direção, porque já avançou muito no setor de combustíveis, já avançou também em algumas cidades a eleição de prefeitos e pode avançar também para chegar aqui na Câmara dos Deputados e também, quem sabe, acho mais difícil, no Senado Federal. A PEC da bandidagem, que alguns chamam de blindagem, mas eu prefiro dizer PEC da impunidade e da bandidagem. Vamos retomar o que aconteceu. A PEC da impunidade e da bandidagem passou na Câmara dos Deputados, votação em 2 turnos, numa aliança entre o Centrão e o bolsonarismo, né? Por isso que eu digo, eles estão gastando capital político em temas muito impopulares. Mas passou lá em 2 turnos. Só que vai ter enorme dificuldade para avançar no Senado. Então agora já não estamos falando mais da anistia, estamos falando da PEC da impunidade, que é para proteger os deputados, não deixar abrir processo contra eles. Só com autorização do próprio plenário da Câmara e do Senado. Sabe quando que alguém vai ser investigado? Nunca. Bom, o presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o Otto Alencar, você deve se lembrar dele, está aqui na tela, na
CPI da Covid teve um papel bastante importante. O Otto Alencar, que é o presidente da CCJ do Senado, é senador pela Bahia, é um homem de centro, né, na Bahia, ele disse que é contra o projeto que busca blindar parlamentares e que por ele vai ser varrido do mapa, não vai nem andar no Senado Federal. Olha aqui o que disse o Otto Alencar. Minha posição é muito contrária, é um desrespeito ao voto popular, é uma falta de cerimônia. Não se pode estabelecer através da lei uma proteção aos parlamentares, uma vez que nós já temos tantos casos de irregularidades, de desvio de recursos, sobretudo das emendas. E aí ele usou a palavra, que é a palavra-chave para entender por que eles estão querendo a blindagem. O Otto Alencar está avisando, no Senado não anda. No Senado não avança esse projeto. Bom, como eu disse, o texto foi aprovado pela Câmara ontem em 2 turnos. A última votação, na madrugada de ontem, teve 353 votos a favor contra apenas 134 contrários, ou seja, a esquerda, o governo, tem esses 134 votos aí. 353 são os votos do centrão e da extrema-direita. Mas o que impressiona é que na hora que a gente olha as bancadas, além da direita tradicional que votou pela blindagem, o PT, o partido Lula, Partido dos Trabalhadores, deu 10 votos a favor desta vergonha, dessa PEC da bandidagem. Nós temos aqui uma lista com os deputados do PT que votaram pela blindagem. De São Paulo, deputado Alfredinho e o deputado Gilmar Tato. Do Pará, de Wanda Faro. E teve também em São Paulo o Kiko Seleguin, que inclusive é dirigente do PT de São Paulo. No Piauí, a bancada quase inteira do PT, Dr. Francisco, Flávio Nogueira, Florentino Neto, Merlong Solano, e de Minas Gerais, Odair Cunha e Paulo Guedes. Todos votaram na PEC da blindagem, apesar da liderança do partido ter orientado não. Esses 10 fizeram lá os seus acordos com a direita e votaram sim. É para ficar de olho, hein, gente? Entender melhor. O próprio Lula manifestou posição contrária à PEC da blindagem. Antes da PEC avançar na Câmara, o presidente deu esta sinalização. Tá aqui na manchete. Lula avisou ser contra, mas liberou a base em votação da PEC da blindagem. Por quê? Porque fez a leitura de que era uma guerra perdida, que ia perder a batalha. Então marcou posição, falou, sou contra, e deixa a direita se desgastar. O problema é que, como é que você pode operar essa estratégia e ter 10 deputados do PT que não seguem a orientação nem do presidente da República, né? Então, é uma situação complexa. Bom, a PEC vai seguir para análise do Senado, como eu já expliquei aqui, onde vai precisar de 49 votos favoráveis para passar e, aparentemente, não tem esses votos hoje. O ritmo deve ser muito diferente dessa pressa toda que teve lá na Câmara dos Deputados. Laura Couto tem mais informações sobre isso. Isso, Rodrigo. O Senado deve desacelerar a PEC da impunidade, indo na direção totalmente contrária da Câmara. E essa sinalização foi dada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, numa conversa em bastidores. A análise é de que os políticos apontam para um desgaste causado pela proposta de blindar os parlamentares, que aparentemente não está sendo muito bem falada pela população nem pela imprensa. O Senado também, claro, está de olho nas eleições do ano que vem, onde 2/3 das vagas vão estar em disputa. Eu acho que ninguém quer arriscar a própria vaga, né, Rodrigo? Aparentemente não deveriam. É altamente impopular essa pauta que, repito, a direita conseguiu desgastar o Lula quando ficou na pauta da economia, quando falou dos preços no supermercado, quando levantou aquela mentira sobre o Pix. Quando eles entram na defesa de blindagem, defesa de corrupção, defesa de corrupto, defesa de anistia para Bolsonaro, eles jogam fora a cartada do antissistema. O Bolsonaro foi eleito em 2018 dizendo, eu sou contra o sistema. Mentira, né? Porque ele foi deputado, militar a vida inteira, os filhos fizeram tudo que a gente sabe. Mas ele tinha esse discurso e era um outsider de verdade. Né? Não era um cara que estava ali, circulava nas grandes rodas. Então ele se apresentava como outsider, como fora do sistema. Como é que é fora do sistema agora se ele está se lambuzando, rolando na lama com o Centrão para aprovar a PEC da bandidagem? É algo muito grave. Bom, a PEC da blindagem ou bandidagem também repercutiu mal fora do Senado e da Câmara. No STF, a avaliação é de que essa PEC, né? Quando a gente fala PEC, é projeto de emenda constitucional.
PEC. Ela pode favorecer a entrada de facções criminosas como o PCC nas assembleias legislativas. E a gente já tem alguns casos. No Rio de Janeiro, tem deputado lá, né, próximo ao PCC. São Paulo também, né? Uma possibilidade seria membros, né, do crime organizado chegarem aos cargos de deputado estadual, principalmente, né, que tem um pouco menos de visibilidade e tal, para, a partir dali, se organizarem com imunidade completa. Ninguém pode botar a mão num bandidão do PCC dentro de uma Assembleia Legislativa ou de uma Câmara Federal. É o que está aqui na manchete. Ministros do STF veem PEC da blindagem como uma brecha para facções criminosas entrarem nas Assembleias Legislativas. Ainda sobre esta PEC, que foi votada em 2 turnos ontem, o Centrão conseguiu tudo o que queria. Porque ontem à noite, no segundo turno, você sabe que PEC é sempre 2 turnos. Quando houve a votação do segundo turno, conseguiram tirar pelo menos um dos absurdos, que era só poder autorizar processo contra deputado e senador com votação secreta. Isso foi tirado do projeto no segundo turno. Acontece que eles conseguiram reverter isso numa votação ainda mais vergonhosa nesta quarta-feira. Não é isso, Laura? Rodrigo, ontem, no primeiro turno, foi aprovada a regra do voto secreto. Aí teve críticas e gritaria nas redes sociais. E aí, no segundo turno, o voto secreto foi retirado do projeto numa votação apertada. E hoje, o debate foi retomado. O relator da PEC, o deputado Cláudio Cajado, do Progressistas, argumentou que a sessão realizada na madrugada teve um quórum reduzido e que, assim, a votação não refletiu o espírito do plenário. E aí, com essa desculpa, o Cajado iniciou articulações com o Hugo Mota, o presidente da Câmara, na manhã de hoje. E essa manobra do Centrão resultou na aprovação do texto na tarde de hoje. Ou seja, resumindo, o voto secreto para blindar parlamentares foi aprovado. Ao mesmo tempo, a Câmara dos Deputados, ontem, num esforço hercúleo para juntar quórum, conseguiu aprovar a PEC da blindagem em 2 turnos. A votação só não terminou ainda porque faltam 2 destaques que devem ser votados agora na quarta-feira. E o pior, hein? Essa PEC foi aprovada, inclusive, com 12 votos do PT, tá? Proselitismo é excelente, mas na hora H a coisa desanda, né? Como se vê aí. Tá? É claro que não é culpa do PT sozinho, mas é indiscutível, né, que votos em uma emenda que tem por objetivo, aliás, uma emenda não, um conjunto de emendas que tem por objetivo blindar bandidos com mandato parlamentar é um absurdo, isso não deveria acontecer, né? Enfim, é um dia, aliás, foram 10 votos aqui, né? Não foram 12, foram 10 votos. Isso tudo só acontece em país que não é sério, não é possível, né? Mas aconteceu ontem em Brasília. E vai ser pior porque hoje nós temos a anistia, talvez entrando na pauta aí. Dizem as más línguas que os votos do PT foram dados num acordo para não aprovar a anistia. E ainda assim, se for isso, vai sair muito cara a rejeição dessa proposta de anistia do Bolsonaro, que por inconstitucional pode ser brecada, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Então é isso. Só para que você tenha uma ideia da dimensão do estrago, o projeto de lei do imposto de renda, né, que vai isentar quem ganha até R$5 mil de pagamento de imposto de renda, esqueceram ontem na pauta. Assim como esqueceram também aquele projeto que visa diminuir a conta de luz para 60 milhões de brasileiros. Quer dizer, é um congresso vigarista, um congresso de picaretas, e eles ontem ganharam o jogo, né? E demonstraram que não estão brincando com o poder. O poder serve para quê? Para proteger essa gente. E hoje nós vamos mostrar como é que aconteceu esse processo todo, tá bom? Como vocês podem ver, é um dia que começa com um humor muito ruim no Brasil. O Brasil que a cada legislatura fica pior, né? O Brasil que a cada legislatura fica pior. Só para lembrar uma frase de Lula, 40 anos atrás, 300 picaretas, vai longe o tempo em que eram só 300, né? Pelo placar de ontem são pelo menos 344. É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje, tá bom? Desculpe aqui o baixo astral, mas é muito difícil a gente acordar e achar que está tudo certo num país em que isso tudo está acontecendo, tá? Principalmente essa afronta, né? Além da construção desse paradigma de impunidade dessa PEC da blindagem, essa história de nomear um sujeito com a vileza de um Eduardo Bolsonaro líder do grupo minoritário no Congresso, ou seja, daquele grupo que se opõe ao governo federal, e esse grupo terá como o seu grande representante um deputado
que está faltando sistematicamente as sessões, que marcou pela última vez o ponto na Câmara no mês de março, no começo do mês de março, e se escafedeu para os Estados Unidos, onde faz essa campanha abjeta contra o Estado brasileiro e contra a população brasileira. Olha, o Eduardo Bolsonaro foi uma espécie enfim, foi plantado em São Paulo pelo Bolsonaro, pelo pai, para se eleger por aqui. Ele tem vínculo nenhum com São Paulo. Ainda assim, fez a maior votação entre todos os candidatos do Brasil. Por quê? Porque estava ali cacifado pelo pai, né? Dá vergonha, né? Poderia ter sido também congresso sem vergonha. Porque o que aconteceu ontem foi uma ação desavergonhada, né? De um presidente tímido, sem força nenhuma, que está aí sendo levado, né, pelo caudal de opiniões do grupo mais venal da política brasileira, que é o Centrão misturado com a extrema-direita, né? Aliás, eles se confundem muito, né? Mas durante a madrugada foi um show de horrores lá no Congresso em Brasília, né? Foi preciso muito esforço para conseguir os votos necessários para a aprovação dessa PEC da vergonha, né? A PEC da impunidade. E daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar essa PEC, tá bom? Por favor. Eu não quero desrespeitar o regimento. Então eu pergunto ao senhor, eu posso fazer um discurso com a minha cara coberta aqui para o conjunto dos parlamentares desse plenário? É possível, presidente, que eu faça um discurso com a minha cara coberta enquanto falo? É contra o regimento eu fazer isso, presidente? Glauber, segundo a orientação aqui da equipe, isso é contra o regimento. Presidente, então eu pergunto, é contra o regimento subir à tribuna e fazer um discurso com a cara tapada, como deputado secreto? Mas não é contra o regimento, não é contra a Constituição, não é contra a legislação votar secretamente. Se um deputado cometeu um estupro, não é contra o regimento e contra a Constituição votar secretamente. Se um deputado foi pego em flagrante cometendo um homicídio. É duro, né? Felizmente não passou, não tiveram cara de pau suficiente para aprovar isso que o Glauber tentou evitar ontem, porque é um absurdo mesmo. Se o regimento não permite ao parlamentar ocultar o rosto por trás de um pano preto, por que o eleitor pode não saber do que o seu próprio parlamentar fez de maneira secreta lá na sessão, né? Agora vamos mostrar aqui pela direita, né, alguns encaminhamentos, começando pela deputada Bia Kicis, bolsonarista raiz, que explicou que a perspectiva deles era aumentar ainda mais a impunidade, era blindar mesmo, fazer uma couraça ali de tungstênio em volta dos parlamentares para que a justiça não os alcance. E quando a gente está falando isso, nós estamos dizendo de gente que está usando, né, a sua prerrogativa para afrontar a lei, como você vai ver daqui a pouco. Por enquanto, vamos ficar com o encaminhamento que a Bia Kicis deu ontem, justificando o seu desejo de aumentar ainda mais a blindagem contra o processo dos picaretas do Congresso. Roda para nós, por favor. O que nós queríamos com esse resgate das nossas prerrogativas é que realmente o parlamento fosse respeitado, que fosse colocado na PEC, que as nossas palavras, opiniões, em qualquer meio, inclusive digital, na internet, não pudessem ser violados. Então o texto está contrário, muito aquém do que a gente entende que deveria ser. Mas nós vamos orientar contra a retirada de pauta, porque pelo menos já se garante minimamente as nossas prerrogativas, minimamente. Prerrogativa, deputada Bia Kicis, para espalhar fake news e mentir publicamente. É isso que vocês querem, né? E é isso também que denunciou a deputada Thalíria Petroni, do PSOL, que ao encaminhar lá a votação, perguntou, mas gente, e cadê o restante da pauta que interessa? Onde é que está a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil? Onde é que está o projeto que vai isentar, que vai reduzir a tarifa de energia elétrica de 60 milhões de brasileiros pobres? Vamos lá, com a deputada Thalíria Petroni agora. Alex. Isso não pode significar a noção que querem colocar na Constituição de que o parlamentar pode tudo, inclusive cometer crimes de ódio, crimes contra a vida, e só serem
processados criminalmente com autorização dos próprios parlamentares, numa lógica corporativista que não interessa à democracia. Nossa federação, presidente, quer avançar com as agendas que o Brasil precisa. E eu pergunto para Vossa Excelência, quando nós vamos votar aqui o mérito da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, beneficiando 20 milhões de brasileiros? Vamos votar logo o MP, que garante que 60 milhões de brasileiros possam ter a sua conta de luz mais barata? Não, essa PEC não é a agenda que o Brasil precisa, nem que a democracia precisa. Pois é, o pessoal estava tiririca da vida ontem, né, com essa proposta aí. Vamos ouvir agora a deputada Fernanda Melchiona falando quem é que busca proteção desse artifício aprovado ontem pelo Congresso. Mostra para nós, Alex, por favor. É a unidade entre golpistas e corruptos. Golpistas que querem se vingar do Supremo Tribunal Federal pelas corretas decisões que vem tomando, em sentenciar aqueles que estiveram diretamente envolvidos na trama golpista, mas também entre corruptos que temem as sanções que estão por vir. Teve um deputado que teve a coragem de subir à tribuna para dizer que não tem deputado nenhum sendo investigado por crime de corrupção, que seria tudo uma perseguição aos supostos patriotas, aos bolsonaristas. Não, senhor. Há alguns bons deputados que estão envolvidos, sim, em escândalos de corrupção, inclusive o do orçamento secreto. Talvez seja por isso que uma PEC como essa tenha tanto apelo, porque daí você constrói uma blindagem contra aqueles que atentam contra a democracia, mas também contra aqueles que atentam contra o orçamento público. Olha, só para não nos acusarem de estar generalizando suspeitas, tem deputados no centro político brasileiro, no centro genuíno, que ficaram até ofendidos com uma proposta como essa para proteger bandidos, né? Vou citar aqui o caso do deputado Luiz Carlos Rauli, que é do Podemos, e foi uma pessoa que se opôs durante todos os governos do Lula, esteve na oposição, e ontem ele fez uma fala, que é uma fala referencial, de alguém que está ali misturado com o centro político brasileiro, mas não quer ser confundido com os picaretas do Congresso. Roda para nós, Alex, por favor. Fui oposição ao governo Lula 1, 2, Dilma 1 e 2, e liderei o impeachment contra a presidente Dilma e nunca precisei de nenhuma lei de prerrogativa para o exercício do meu mandato. Sempre fui um parlamentar autêntico, um verdadeiro brasileiro na defesa do interesse público. Nunca precisei da proteção da lei mais do que o cidadão tem. Por isso eu estou contra qualquer privilégio, qualquer prerrogativa que o parlamentar honesto não precisa. Um parlamentar honesto não precisa da proteção de uma lei espúria que dá a ele poderes que não são concedidos jamais ao cidadão comum, né? E que poderes são esses? O poder de mentir, o poder de ludibriar o eleitor, o poder de espalhar mentiras de maneira dolosa. É exatamente isso que esses parlamentares querem. Vou dar um exemplo para vocês. Aliás, vou dar 2 exemplos de péssimos parlamentares que querem fazer uso disso para se proteger das aleivosias que falam, ou seja, para se protegerem de si mesmos, a começar pelo tal Cabo Gilberto Silva do PL. Roda, Alex, por favor. Observe, antes de rodar a matéria, por que esse cara está buscando proteção. Roda aí, vamos lá. Eu lá na Paraíba, no segundo turno das eleições de 22, era deputado estadual, tinha sido eleito deputado federal, fazia campanha para o presidente Bolsonaro. E aí falei que Lula defendia o aborto, falei que Lula era a favor de ditadores. Aí o que foi que fizeram? O grupo que defendia o descondenado Lula entrou com ação contra a minha pessoa. Caiu aonde? No TRE da Paraíba, não. Caiu no TSE, está lá até hoje. E se eles colocarem para votar e caçarem o meu mandato, eu vou recorrer a quem? Eu vou recorrer a quem? A nosso Senhor Jesus Cristo, é? Isso é uma vergonha o que está acontecendo no parlamento. Ou seja, o pilantra quer ganhar a eleição espalhando mentira, dizendo que Lula é a favor do aborto. É uma mentira clássica, é fake news. Isso foi, inclusive, objeto já de deliberação do Tribunal Superior Eleitoral e ficou muito claro que isso é uma inverdade clássica. Então, o que esse Cabo Gilberto quer? Ele quer se proteger das besteiras, das bobagens que ele falou
né, das aleivosias que são lançadas para ganhar uma eleição no tapetão, porque ganhar uma eleição mentindo não é bonito para ninguém, né? A não ser para esses pilantras que não têm o que defender da sua dignidade pessoal. Então ficam se escondendo da justiça usando esse anteparo legal que eles mesmos inventaram ontem. Quer ver outro caso? Gilvanda Federal. Eu vou mostrar para vocês a fala e depois eu vou explicar por que ele está dizendo o que disse. Roda para a gente, por favor, Alex. Eu estou indo na Polícia Federal para depor de algo que eu falei aqui na tribuna. Eu tenho mais 3 processos no STF por algo que eu falei. Ou seja, a esquerda está dizendo que é para privilégios para deputado. Não, aqui nós estamos exigindo o artigo 53. Deputados e senadores são invioláveis civil e criminalmente por suas opiniões. E eu estou indo agora depor na Polícia Federal por algo que eu falei aqui no Congresso Nacional. Algo que eu falei aqui no Congresso Nacional. Ele não diz o que é, né? Mas então eu vou dizer para vocês. Ele chamou a Gleisi Hoffmann, que é ministra da Secretaria das Relações Institucionais hoje, de prostituta, tá? Foi isso que ele falou. É por isso que ele está indo na Polícia Federal lá tocar o pianinho, né? Responder pelas bobagens que falou. Então, o cara quer ter o direito de chamar a colega, ministra de Estado, uma pessoa respeitável, do que ele quiser, né? Chamou de prostituta, tá? Não usou essa palavrinha bonita, usou aquela outra bem feia, né? E é tão mau elemento esse sujeito que ele já foi, inclusive, teve um mandato suspenso pelo Conselho de Ética da Câmara. Quer ver só? Vou lembrar aqui para vocês, olha, em maio passado, tá? A gente tem memória curta, mas eu estou aqui para lembrar para vocês. Olha, Hugo assina suspensão do mandato da Gilvanda Federal após ofensas à Gleisi. O Conselho de Ética aprovou na terça-feira 6, né, nesse caso aqui é 6 de maio passado, né, a suspensão cautelar. Esse mau elemento ficou 3 meses fora do Congresso. Olha aí, ó, Gilvanda Federal. Pega a bandeira do Brasil e bota no ombro como se fosse, assim, defendê-lo, né, do conceito que esse cara goza. Agora, fico pensando aqui, o eleitor que vota num sujeito como esse merece o deputado que tem, né? O que a gente que não votou, a gente, sinceramente, não merece isso, que armem uma couraça dessa para proteger esse tipo de gente, né? Que acha que porque tem um mandato, muitas vezes comprado, com voto pago ao eleitor, pode fazer qualquer tipo de absurdo e desrespeitar a legislação, né? Eu vou ler aqui para vocês o trechinho da matéria da CNN. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, oficializou a suspensão cautelar do mandato de Gilvanda da Federal do PL do Espírito. Isso lá em maio, tá? Despacho publicado no dia 6 de maio. O despacho dizia o seguinte, olha, considere-se o deputado Gilvanda Federal suspenso cautelarmente do exercício do mandato por 3 meses nos termos da decisão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar desse documento. Então nós temos aí 2 bons exemplos. Um confessando que fez fake news, que quer imunidade para falar que o Lula é a favor do aborto, e o outro que xingou a colega de prostituta, né, a ministra de prostituta, e teve, de tão ficha suja que é, o mandato suspenso por decisão de um Conselho de Ética, que é o Conselho de Ética da Câmara, tá? Não estamos falando de uma Câmara de Gás, do Tribunal de Nuremberg, não. Estamos falando do Conselho de Ética da Câmara, que é absolutamente leniente com posturas, inclusive antirregimentais dos deputados, né? Então é isso. Agora vamos ver o que muda a partir da aprovação desse projeto, porque é muito importante a gente saber aonde é que as coisas vão se complicar no Brasil nas próximas semanas, nos próximos anos, talvez, né? Caso isso não sofra uma volta, não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Isso vai vigorar, vai ter gente reclamando ao Supremo, com certeza. O Supremo está numa posição dificílima aí, porque é uma decisão, né, dos parlamentares que diz respeito às próprias prerrogativas parlamentares. Então, provavelmente, isso aqui vai prevalecer, tá? Como é que é? Bota para nós na tela, por favor, a projeção. Como é que fica o julgamento dos deputados e senadores? Eles passam a ser julgados só pelo Supremo Tribunal Federal. Não é a partir do momento que começa o mandato, é desde a expedição do diploma, tá? Que acontece normalmente 2 a 3 meses antes de começar o mandato. Ou seja, foro privilegiado para eles. Como é que serão as prisões e os processos criminais? Os membros do Congresso simplesmente não podem mais ser presos. Só em flagrante delito e ainda assim de crime inafiançável. E também não podem ser processados, nada disso sem prévia autorização da Casa Legislativa. Então isso aqui vale para a Câmara, vale para o Senado,
mas vale para as 27 Assembleias Legislativas do Brasil. São 26 e mais a Câmara Legislativa do Distrito Federal, né? Vale para todo mundo. É uma quantidade incrível de gente sujeita a esse tipo de privilégio aqui. A licença para processar, que deve ser expedida pela Casa Legislativa. A autorização para processar deve ser deliberada em até 90 dias, por votação secreta. Isso aqui não passou, tá? E por maioria absoluta. Mas a vontade deles é que a votação fosse secreta e a autorização para o processo necessitaria de maioria absoluta. Ou seja, uma minoria absoluta poderia muito bem conseguir bloquear qualquer tipo de investigação, inclusive de deputados, né, que cometem crimes gravíssimos, como, por exemplo, estupro, assassinato. Tem gente que, por exemplo, lá tem 2 notórios deputados que atropelaram gente, estão lá na Câmara até hoje, né? Então, tudo isso serve para esse tipo de gente aí. Vamos ver lá. Suspensão da prescrição. Se a licença for negada, né, para processar, então, pelo menos, a prescrição fica suspensa enquanto durar o mandato. O prazo prescricional não corre, porque se continuasse correndo, ao final do mandato, muitos dos crimes teriam sido prescritos, né? E como é que vai acontecer a prisão em flagrante, né? Olha, a Câmara tem 24... A Câmara não, a Casa Legislativa, tá? Qualquer uma, as Assembleias, a Câmara, o Senado, tem 24 horas para definir por voto secreto, era o desejo, não passou, sobre a prisão e a formação da culpa. E olha, e aqui tem mais uma aberração, tá? Que são essa história dos novos julgados pelo STF, os novos que vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. A partir de agora, passa a ter também a prerrogativa de foro, ou seja, presidentes de partido com representação parlamentar terão direito ao mesmo privilégio de se tornarem cidadãos inimputáveis. Se você está contente com isso, parabéns para você, o seu fígado deve ser de chumbo, né? Porque o meu está aqui revirado e cheio de bile, de raiva mesmo de uma gente tão perniciosa quanto esses deputados, 344, que tiveram a coragem de apresentar um projeto absurdo como esse, né? Licencioso como esse. Tá? Pode tirar da tela para mim, Alex, por favor? Então é isso, você já sabe tudo o que aconteceu. A gente vai dar sequência aqui ao noticiário, porque tem muito mais coisa para falar, né? Olha, ainda sobre isso tem isso aqui, olha. No site do ICL Notícias também. Os juristas estão alertando que essa PEC da blindagem é inconstitucional, né? Vamos ver o que diz aqui a matéria escrita pelo Kleber Lourenço. A proposta número 3, que é o nome científico dessa PEC da impunidade, voltou à pauta da Câmara dos Deputados com esse substitutivo e esse substitutivo gerou fortes críticas dos meios jurídicos. O texto altera dispositivos da Constituição, os artigos 53 e 102, ampliando as prerrogativas dos parlamentares. Os 2 principais pontos do substitutivo, que foi aprovado ontem, reforçam a blindagem, né? Mais juristas afirmam que o substitutivo retoma mecanismos de blindagem que já foram superados pela Constituição de 88. Por quê? Porque a Constituição buscou equilibrar as relações entre poderes. Em um parecer enviado à coluna, o jurista Marco Aurélio de Carvalho, que é coordenador do Grupo Prerrogativa, aquele grupo de advogados progressistas e garantistas, destacou que o texto invade as atribuições exclusivas da Justiça. Diz aqui o Marco Aurélio. O problema é que o projeto pretende não só controlar eventual prisão em flagrante ou cautelar de parlamentares, mas pretende, por assim dizer, controlar a própria formação da culpa. Ao falar em formação da culpa, ele está substituindo uma função que é do judiciário. Essa emenda ofende a tripartição dos poderes, que é cláusula pétrea. Carvalho foi além e ressaltou que o Congresso não pode se colocar como árbitro de questões que pertencem ao judiciário. Ele disse o seguinte: a proposta cria um modelo em que o legislativo, que deveria legislar, passa a decidir se um processo deve ou não seguir adiante. Isso não é papel do parlamento, é papel da justiça. E quando se tenta alterar essa lógica, o resultado é a desfiguração de quem? Do Estado Democrático de Direito. O constitucionalista Pedro Serrano, outro progressista, outro do Grupo Prerrogativas, reforçou essa crítica, chamando a atenção para o desequilíbrio institucional que essa medida provoca. Segundo ele, ao condicionar a persecução penal de parlamentares ao aval político dos seus pares, o Congresso passaria a se sobrepor ao Judiciário em matérias de competência constitucionalmente definidas. Diz aqui o Pedro Serrano.
ele ofende a forma específica de equilíbrio de poderes, na realidade, que é a cláusula pétrea. Então, ele já, de plano, me parece inconstitucional, analisou aqui o Pedro Serrano. Também alertou que a proposta abre um precedente muito perigoso, que é o seguinte: se hoje o Congresso cria para si o poder de decidir se um parlamentar pode ou não ser processado, amanhã esse raciocínio pode ser usado para blindar outras autoridades. E o risco é instaurar uma lógica de privilégios que fere a ideia da igualdade perante a lei. E aqui eu acho que já está ferido, porque, né, os deputados resolveram colocar nesse rolo aqui os presidentes de partido. Esses não têm necessariamente mandato parlamentar, tá? Valdemar da Costa Neto não tem mandato parlamentar. Presidentes de partido não necessariamente têm mandato parlamentar. E entraram nessa barca aqui da impunidade absoluta, né? De cidadãos que não estão sujeitos à legislação penal nem nada. Quer dizer, o cara pode estuprar, pode matar, pode fazer o que quiser. Pode, enfim, esquartejar, que o Congresso, se quiser, vai negar à justiça o direito de processar o criminoso, tá bom? Ainda segue aqui a matéria do Kleber, dizendo que especialistas ressaltam que a PEC tem um caráter autossalvacionista, porque isso reduz a possibilidade de responsabilização de deputados e senadores durante o exercício do mandato. Além de fragilizar a capacidade de atuação do Supremo Tribunal Federal, o texto estabelece mecanismos que garantem proteção corporativa e dificultam qualquer tentativa de investigar ou de punir parlamentares. Há também críticas ao voto secreto, que não passou, né, felizmente, porque isso fere o princípio da transparência e abre espaço para negociações obscuras dentro das casas legislativas. Então está aqui, é um projeto cheio de problemas, já foi aprovado, faltam apenas 2 destaques, não vão mudar a natureza dessa excrescência aprovada pelos deputados, mas isso tudo ainda vai para o Senado, né? Não se espere um comportamento muito diferente, mas há uma chance de que alguma coisa seja mudada nisso. E eu repito aqui que essa proposta espúria, essa proposta que é uma excrescência, foi aprovada inclusive com o voto de parlamentares do PT, o que é uma vergonha. O líder do partido, o deputado Lindbergh Farias, encaminhou a votação contra, mas 10 votaram do jeito que entenderam, ou seja, votaram a favor de transformar parlamentares de qualquer nível de poder em seres diferenciados da maioria, seres inimputáveis, seres fora do alcance da justiça. E por falar em seres fora do alcance da justiça, nós temos um outro exemplo aqui, que é outra vergonha para o país, né? É uma mácula incrível. Como é que um deputado federal se propõe a fazer o serviço que esse pilantra do Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos e ainda por cima ganha a proteção dos colegas dele para que ele seja salvo da refrega de ter que responder com o mandato pelas faltas a que está sujeito, justamente porque resolveu ir lá para a terra do Mickey Mouse, né? E ontem o PL fez aprontou enfim, um trambique mesmo para o país, né? E está aqui na manchete. Aliás, eu tinha dito, Alex, que a gente não ia mostrar a cara ao auditório, mas nós vamos mostrar agora, tá? Prepara aí para a gente, por favor. Olha aqui, olha, gente, olha que absurdo. O PL anunciou que o Eduardo Bolsonaro, a partir de agora, é o líder da minoria para tentar salvar o mandato. Antes de ler para vocês, eu vou mostrar o momento em que esse movimento aqui de salvação desse sujeito, que é um lesa-pátria, que é um traidor da pátria, foi anunciado por quem? Justamente pela atual líder da minoria, que agora já é ex, né? Quem? A catarinense Carol de Tone. E anunciou isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Transformar um lesa-pátria no líder da minoria, né? Representando assim os partidos que são voz dissonante em relação ao governo. Roda pra gente ver esse momento lindo da política brasileira. Por favor, Alex. Comunicado muito importante. Além das pautas importantíssimas que temos hoje e amanhã na Câmara dos Deputados. Gostaria de comunicar a todos a minha renúncia à liderança da minoria da Câmara dos Deputados para transferir essa responsabilidade ao deputado Eduardo Bolsonaro. Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e de coragem, especialmente diante das perseguições políticas que tanto o Eduardo quanto seu pai, Jair Messias Bolsonaro, estão sofrendo, além de tantas outras pessoas, como as pessoas do dia 8 de janeiro. Tenho convicção de que acima de qualquer interesse pessoal ou partidário existe algo maior, o compromisso com a nação brasileira.
Eduardo, mesmo exilado diante dessas perseguições, tem demonstrado firmeza e dedicação na defesa das liberdades individuais e na busca para também tentar restabelecer o reequilíbrio entre os poderes, que é uma condição essencial para que tenhamos uma plena democracia. Então, nós confiamos plenamente na capacidade dele de conduzir essa liderança com responsabilidade e coragem. E seguirei, no caso, firme ao seu lado nessa missão, pois a nossa causa é maior. É a defesa da liberdade, da Constituição, da soberania e do futuro do Brasil. Então, vou passar a palavra nesse momento ao Zuco, ao Sócines, mais algum deputado que quer... Essa gente não se cansa de passar vergonha no país, não é verdade? O ICL Notícias, aqui no nosso portal, publicou uma matéria explicando aqui, que, olha, de acordo com parlamentares do partido, do PL, esse partido que é o partido onde, que abriga a quadrilha golpista do Brasil, tá? Quadrilha eu falo porque esse é o termo já consagrado no julgamento da trama golpista, né? Essa quadrilha é uma quadrilha abrigada sob o PL do Valdemar Costa Neto. Então vamos lá, o partido da quadrilha, que abriu espaço para isso, fez o seguinte, olha, Eduardo não teria, nomeado líder da minoria, obrigação de comparecer às sessões da Câmara dos Deputados. Isso aqui é um ato da mesa, portanto não está no regimento. Isso afronta o artigo 55 da Constituição, que diz que o parlamentar que faltar um terço da sessão perde o mandato. Mas vamos lá. O anúncio foi feito na Câmara dos Deputados com a presença dos deputados lá dessa quadrilha, do partido da quadrilha, tá? Nomeação formal depende agora do presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos. O filho de Jair Bolsonaro está desde março lá nos Estados Unidos articulando com integrantes de Trump a aplicação de sanções contra o Brasil em resposta ao julgamento do ex-presidente que já se encontra aos costumes, condenado a 27 anos de cadeia, como você sabe muito bem. Eduardo Bolsonaro vai substituir a deputada federal Caroline de Toni, que você viu falando aí, entregando com maior orgulho, o cargo que tinha lá, de líder da minoria, e em contrapartida, a deputada será nomeada vice-líder da minoria, exercendo presencialmente a liderança. Então é uma dupla, Ele lidera de lá sem ter que trabalhar, sem nada, recebendo salário, e ela de cá, exercendo em nome dele essa liderança. Iremos pedir para que ele, Eduardo Bolsonaro, possa se manifestar online e proferir os seus discursos, disse a parlamentar. Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e coragem, principalmente diante das perseguições políticas que Eduardo e seu pai estão sofrendo, disse a deputada, essa excelência de deputada chamada Caroline de Toni. O líder da oposição continua sendo Luciano Zucco. Então tem o líder da minoria e o líder da oposição. Ambos têm voz na tribuna e ambos têm cargo de representação. Ele, de fato, exercerá e representará Eduardo Bolsonaro, ela, aliás, a Caroline de Toni, representará Eduardo Bolsonaro enquanto ele estiver nos Estados Unidos, disse o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que é o líder do partido da quadrilha. Ao nomear Eduardo Bolsonaro como líder da minoria, o PL se baseou numa ata da reunião da mesa diretora, publicada em 5 de março de 2015. Então, eu estou dizendo, essa é uma decisão da mesa que afronta a Constituição. Vamos ver o que ela diz. O documento diz que a mesa considerou por unanimidade, na ocasião, que ficam justificadas ausências de registros de membros da mesa diretora e de líderes de partido que, em razão da natureza das suas atribuições, não precisavam registrar presença. Isso lá, foram buscar um caco de 2015, tá? Deputados do PL dizem reservadamente que a ação é um acordo com o Mota, a quem cabe a nomeação de um novo líder após a indicação do maior partido oposicionista, que no caso é o PL, que tem 88 deputados, Aliados de Mota, porém, não confirmam esse acordo até o momento. Mas como Mota é um presidente fraco, tíbio, provavelmente ele vai assinar isso aqui, referendando essa manobra terrível, que macula o parlamento, mas eles não estão nem aí para moralidade, para o decoro. Faz tempo que eles não ligam para isso, Publicamente, Sóstenes disse que comunicou a Mota sobre a nomeação de Eduardo na noite de segunda-feira, só que não entrou em detalhes sobre se o presidente da Câmara avalizou ou não a condução. De acordo com a assessoria de imprensa de Hugo Mota, não houve acordo com o presidente da Câmara. E a nomeação do líder é feita de forma automática, ou seja, não cabe aval da mesa diretora. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, disse à Folha que há a possibilidade de o partido judicializar o caso. Se concretizarem isso, vamos pedir no plenário e até na Justiça contra essa isenção de faltas dos líderes da mesa, porque isso é
um absurdo, e é mesmo um absurdo, né? E o que disse o Hugo Mota sobre isso? O fraco Hugo Mota. O fraco Hugo Mota disse que vai analisar a decisão de conduzir Eduardo Bolsonaro à liderança da minoria. Vamos ler aqui um trechinho da matéria que está no Valor Econômico. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que irá conversar com as bancadas e com a oposição sobre a indicação do lesa-pátria Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos, ao cargo de líder da minoria. O que ele disse? Tenho que registrar que a escolha de líderes não depende da presidência da casa, já tirando o seu corpinho fora, né? Isso é um caso atípico. Vamos conversar com a oposição, com as bancadas e faremos a análise, disse Hugo Mota durante sessão de votação nesta terça-feira, dia 16. A deputada Thalíria Petroni, do PSOL, disse que já apresentou um ofício ao presidente da casa, solicitando que ele negue a indicação de Eduardo Bolsonaro à liderança sob o argumento de manobra para impedir a perda do mandato por faltas, né? E aqui eu vou chamar a sua atenção para um artigo que eu mesmo escrevi para o portal dos Jornalistas pela Democracia. Quero ler aqui para vocês, para que vocês tenham uma ideia do custo que representa a vagabundagem do Bananinha, que agora, né, volta aí reconduzido para... A matéria está aqui, ó, reconduzido pelos seus colegas lá do partido da quadrilha à condição de líder da minoria. Saiba quanto custa a família golpista que não trabalha e recebe do PL dinheiro que é do fundo partidário. E dinheiro do fundo partidário é dinheiro do contribuinte brasileiro, né? Vamos lá, olha, Eduardo Bananinha, R$1.200.000 para suas férias golpistas. O deputado Eduardo Bolsonaro, que está foragido nos Estados Unidos desde o início do ano, recebeu sem trabalhar neste 2025 R$ 139.098,57 como pagamento de salário entre janeiro e março. A Câmara informa que desde abril estão sendo efetuados descontos pelas faltas enquanto ele segue em sua campanha antipatriótica lá junto ao governo Trump. No site da Câmara não está especificado quanto é que foi pago, tá? A gente precisa conferir no futuro se existe a confirmação de que está sendo descontado mesmo, porque lá simplesmente não existe informação nenhuma. Bananinha, como ele é conhecido, também já recebeu este ano R$ 12.759 de auxílio moradia de janeiro a março, é o que está lá no site da Câmara. Mas as despesas do deputado golpista são muito maiores quando comparadas às chamadas verbas de gabinete utilizadas para pagar cabos eleitorais, locações de carro, compras de combustível e outras despesas de representação. Por exemplo, né, impulsionamento na internet, contratação de assessoria e consultoria de mídia, essa coisa toda. A grande fonte de renda da família Bolsonaro, qual é? É exatamente o fundo partidário do PL, que é dinheiro público, tá? É dinheiro público. E é custeado pelo pagador de impostos. O PL, aliás, paga quase todas as contas que tem só com essa fonte, ou seja, com o dinheiro do fundo partidário. Portanto, quase tudo é tudo, tá? Vem do bolso do contribuinte. Você está pagando essa conta aqui. Olha, o partido dos Bolsonaro, sabe quanto já recebeu esse ano do fundo partidário? É brincadeira, é dinheiro que não acaba mais. R$ 98.870.946,13 de janeiro a agosto. Em dezembro, essa conta, somando todo o dinheiro do fundo partidário, vai chegar a 170 milhões de reais, 170 milhões, tá? Para custear os 88 conspiradores que o partido mantém lá na Câmara Federal. Aí o que acontece com uma fração desse recurso? Uma fração desse recurso vai para a família Bolsonaro, que vive como parasita, mamando na teta do contribuinte por intermédio do Partido Liberal. O aluguel da casa de Michele e Bolsonaro é custeado pelo partido desde 2023, quando Bolsonaro voltou da sua temporada na Flórida. Na época, o partido informou que o aluguel seria de R$ 12 mil. Esse valor, corrigido pelo IPCA, eleva a alocação para R$ 13.500 por mês. Só que isso é só o valor do aluguel, porque o partido também paga outras despesas, como, por exemplo, o condomínio e o IPTU, né? E recolhido lá dentro dessa casa, o Jair Bolsonaro segue recebendo salários pagos pelo PL de R$ 33.873,67, mesmo valor que é pago a Michele, que também ganha mais R$ 33.873, tá?
Aí, olha só, somando o valor pago a Michele e Bolsonaro, nós temos esse ano 300.928 até o mês de agosto, tá? O pessoal já ingressou com uma representação perguntando ao TCU se a casa de um sujeito que está preso e não trabalha e o salário dele podem continuar sendo pagos, né, com dinheiro público, porque afinal de contas é dinheiro do contribuinte, ainda que o PL seja um partido que gerencia a aplicação desse recurso, né? E essa tese de que o mau comportamento dos políticos não merece acolhida nem dentro do partido está lá expressa também no regimento do PL, que diz o seguinte, lá no artigo 44, inciso 10º, agir com improbidade, não pode, hein? O que fala esse artigo? Que o parlamentar, o filiado ao partido não pode fazer. O que ele não pode, segundo o texto do regimento do PL, tá? Do estatuto do PL, agir com improbidade ou má exação no exercício de cargo, função pública ou partidária ou assumir conduta pessoal reprovável. Será que o PL considera uma conduta reprovável dar golpe de Estado? Porque se considera que é uma postura reprovável, não pode continuar pagando nem o salário de 33 mil e nem o aluguel de R$ 13.500 do Bolsonaro, né? Por falar em Bolsonaro, gente, o programa está acabando, preciso informar aqui, a equipe médica do Hospital das Clínicas foi atender o Bolsonaro lá em Brasília. O que ele teve ontem, pelo que se informou, foi uma crise braba de soluço, ele tem problemas digestivos por causa das cirurgias múltiplas a que já se submeteu, teria chegado ao hospital ontem com uma crise de soluço brava e também com pressão baixa, né? E aí veio essa equipe daqui de São Paulo para analisar o estado de saúde do presidente. E a matéria aqui no portal do CL explica que essa equipe está viajando para Brasília, o Bolsonaro foi levado na terça de tarde ontem às pressas para um hospital, sob escolta forte dos policiais. Segundo o senador Flávio Bolsonaro, apresentando crise de soluço, vômito e pressão baixa. No último domingo, o ex-presidente foi ao hospital DF-Star para remover lesões da pele. Exames feitos no domingo mostraram que Bolsonaro tem um quadro de anemia por deficiência de ferro, não é nada, não vai morrer por conta disso, e resquício de uma pneumonia recente. A pneumonia é por broncoaspiração. Por quê? Porque esse quadro de refluxo acaba fazendo com que alguma coisa vá parar no pulmão dele. A gente deseja que o Bolsonaro tenha muita saúde mesmo, né? Porque ele tem 27 longos anos de pena para pegar pela frente e vai precisar ter saúde ótima para isso, né? Como você sabe, ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, né? Vamos passar aqui, olha, o Flávio Bolsonaro está dizendo mais. No Estadão está dizendo que o ex-presidente vai permanecer internado e pediu uma trégua ao ministro Alexandre de Moraes. O que tem a ver uma coisa com a outra? O Alexandre de Moraes, por acaso, é médico para dar trégua para paciente? Vamos lá para a notícia aqui no Estadão. O senador Flávio Bolsonaro, PL do Rio de Janeiro, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a ter falta de ar e vômito a jato antes de dar entrada no hospital DF-Star. Segundo o senador, o ex-presidente passará a noite, já passou, né, sob observação médica. A crise de soluço acomete o ex-presidente desde a última cirurgia, pela qual passou em decorrência da facada lá de 2018, durante a campanha eleitoral. De acordo com o parlamentar, esses soluços aumentaram nos últimos dias e na manhã desta terça 16 provocaram o travamento do diafragma e falta de ar. Os filhos disseram que ele chegou a ficar 10 segundos sem respirar, né? Eu, por exemplo, tenho apneia noturna, também fico 10 segundos sem respirar e no dia seguinte acordo às 4 da manhã e venho trabalhar. Vamos lá. Na saída do local após a visita ao pai, o parlamentar atribuiu o mal-estar à decisão da primeira turma do Supremo que condenou o ex-presidente a 27 anos de prisão por planejar um golpe de Estado. Em seguida, o que fez o Flávio Bolsonaro? Pediu trégua ao ministro Alexandre de Moraes, a quem se referiu como terrorista. Terrorista por quê? Porque engaiolou o pai, que é um golpista, né? Queria fazer um pedido de público. Até terrorista dá trégua quando tem guerra. Então quero pedir para o terrorista aí dar uma pausa um pouco, diz o senador. Aliás, a trégua é boa, porque agora o Bolsonaro pode ficar em casa 27 anos sem ter que fazer absolutamente nada, né? Ainda tem as aposentadorias e tem o salário do PL. Flávio, você quer trégua maior do que essa para o seu pai? Devia estar comemorando isso. Mas o Flávio também relatou que o pai se queixa constantemente da condenação, é a reação de uma pessoa normal que sabe que é inocente,
é a tensão o tempo inteiro que fazem sobre ele, esse linchamento que sofreu no Supremo. E aqui eu faço uma pausa, só para lembrar para vocês aqui o seguinte: toda vez que se vê acossado por uma situação negativa, que aliás ele mesmo criou, Bolsonaro baixa o hospital, né? Será que não tem uma interferência do quadro emocional desse sujeito com as manifestações que ele apresenta, né? Nós vamos saber ao longo dos próximos dias aí. Mas olha, o Moraes, só para lembrar para você, infelizmente não é médico. E a trégua que o Flávio Bolsonaro pretende para o pai, precisa pedir ao corpo clínico lá do Hospital DF-Star, que é quem cuida da saúde dos doentes, tá certo? Curte o vídeo, comenta, compartilha e se inscreve no canal. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo.